Existe um momento na história do futebol que até hoje ninguém consegue explicar com total certeza. Um lance, uma decisão, um gol que pode nunca ter existido e que mudou a história das Copas do Mundo para sempre. Mas essa história não começa na final. Ela começa antes, com a queda de um gigante. O ano era 1966 e a Copa do Mundo chegava à Inglaterra, o berço do futebol, para viver uma das histórias mais polêmicas de todos os tempos. Hoje no Ranqueando FC, vamos contar a história da Copa do Mundo de 1966, a Copa que finalmente levou o futebol de volta para casa. E chegamos ao 8º capítulo da nossa série sobre a história das Copas do Mundo. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, dá uma olhada na nossa playlist aqui no canal para entender tudo o que aconteceu até aqui. E já aproveita agora para deixar o like e se inscrever no canal, porque essa é uma série especial onde vamos passar por todas as Copas do Mundo, capítulo por capítulo. Depois de dominar o mundo em 1958 e 1962, o Brasil chegava como o grande favorito para a Copa de 66. Mas o cenário mundial estava mudando. Dentro de campo, o futebol europeu começava a se impor com mais força física, disciplina tática e marcação pesada. A Champions League se tornava o principal torneio do continente europeu, e esse novo estilo seria determinante para derrubar o Brasil. Essa Copa seria responsável por dar uma resposta ao mundo. O que vale mais? O futebol técnico e criativo da América do Sul ou o futebol físico, organizado e muito mais duro dos europeus? A verdade é que o jogo estava mudando, e essa Copa seria o ponto de virada. Foi nesse cenário que a Inglaterra recebeu a Copa do Mundo de 1966. A expectativa era enorme, pois o berço do futebol sediaria o torneio pela primeira vez. Participaram 16 seleções, divididas em 4 grupos com 4 equipes, um formato já consolidado. Os 2 melhores de cada grupo avançavam para as quartas de final. O Brasil chegava como grande favorito ao título, mas seleções como a Alemanha Ocidental, União Soviética e a dona da casa Inglaterra também chegavam com muita força e chances de brigar pelo título. E assim, no dia 11 de julho, Inglaterra e Uruguai faziam a partida de abertura do torneio. A Copa começava. Quando a bola começou a rolar, ficou claro que algo estava diferente. O jogo estava mais duro, mais físico, mais agressivo, e as primeiras surpresas começaram a aparecer. A primeira grande surpresa veio ainda na fase de grupos. A Coreia do Norte venceu a tradicional Itália por 1-0. Com esse resultado, os italianos foram eliminados, e a Coreia do Norte se tornou a primeira seleção asiática da história a chegar às quartas de final de uma Copa do Mundo. Os norte-coreanos realmente queriam chocar o mundo e mostraram isso em uma das maiores partidas da história das Copas do Mundo, nas quartas de final contra Portugal. O jogo começou de forma inacreditável, 3-0 para a Coreia. Mas então apareceu um dos maiores nomes da Copa, Eusébio. Ele marcou 4 gols e comandou uma virada histórica. Portugal venceu por 5-3, um dos jogos mais emocionantes da história das Copas. A Alemanha Ocidental chegou à final após eliminar o Uruguai nas quartas por 4-0 e a União Soviética na semifinal em um duríssimo jogo onde venceram por 2-1. Mas a verdade é que o jogo mais marcante dessa Copa foi a final entre Inglaterra e Alemanha. Só que isso é assunto para mais tarde. Ao todo, o torneio teve 32 jogos e 89 gols com uma média de 2,78 gols por partida. O Brasil chegou à Inglaterra como bicampeão mundial. Com nomes como Pelé, Garrincha e alguns remanescentes de 62, a seleção era a principal favorita do torneio, mas encontrou uma realidade completamente diferente. Na estreia, vitória sobre a Bulgária por 2-0, mas Pelé saiu machucado e virou dúvida para o restante do torneio. No segundo jogo, sem ele, derrota para a Hungria por 3-1. Isso fez o jogo final da fase de grupos contra Portugal se tornar uma decisão. O Brasil só passaria de fase com a vitória. Pelé voltou. Mas Portugal tinha um plano simples e eficaz: tirar Pelé o mais rápido possível da partida e garantir a vitória. E foi o que aconteceu. Pelé não conseguiu jogar. Era marcado, derrubado, parado a todo momento, sem proteção, sem tecnologia, sem intervenção. No final, Portugal venceu por 3-1. E ali, o Brasil se despedia da Copa ainda na fase de grupos. Assim,
Uma das respostas da pergunta inicial da Copa foi dada. O jogo duro e físico dos europeus era capaz de eliminar o futebol arte brasileiro. O maior time do mundo não resistiu à nova realidade do futebol e deu adeus à competição. O grande nome da Copa foi Eusébio. Artilheiro com 9 gols, ele foi o protagonista da campanha de Portugal. Ele levou a seleção ao terceiro lugar, o melhor resultado da história de Portugal em Copas até hoje. Outro destaque foi Bobby Charlton, meio-campista da Inglaterra, autor dos 2 gols na semifinal contra Portugal. Ele foi o cérebro da seleção campeã e entrou para a história como o maior jogador inglês de todos os tempos. A revelação do torneio foi um jovem meio-campista talentoso que começava a ganhar espaço no futebol europeu, Franz Beckenbauer. O Kaiser alemão começou a mostrar para o mundo que um gênio do futebol estava nascendo e que logo se tornaria o maior defensor da história do futebol. Essa foi a primeira Copa a ter um mascote oficial, Willy, um leão. Foi também um dos torneios mais violentos da história. Após essa Copa, a FIFA decidiu incluir os cartões vermelho e amarelo no futebol, iniciando na Copa de 70 essa regra. Outra curiosidade dessa Copa foi o roubo da taça Jules Rimet. Meses antes da Copa, a taça Jules Rimet foi roubada durante uma exposição em Londres, mesmo sob forte segurança. O caso virou escândalo internacional e mobilizou a Scotland Yard, que chegou a negociar com suspeitos, mas sem sucesso. O troféu parecia perdido, até que algo inesperado aconteceu. Dias depois, um cachorro chamado Pickles encontrou a taça escondida em um jardim, enrolada em jornal. Pickles se tornou o mascote e símbolo da Copa. 30 de julho de 1966, estádio de Wembley. Inglaterra e Alemanha Ocidental fariam a grande final da Copa do Mundo. O estádio lotado, a tensão no ar. E após discurso da rainha Elizabeth II, a partida começou. A Inglaterra tentou impor seu ritmo, mas foi a Alemanha que logo abriu o placar com o gol de Haller. A Inglaterra reagiu e empatou com o gol de Geoff Hurst. No segundo tempo, Peters virou o jogo aos 33 minutos e fez o Wembley explodir. Parecia que o título viria, mas, como sabem, vencer os alemães é sempre uma tarefa dura. Aos 89 minutos, praticamente no último lance da partida, Weber empatou o jogo para a Alemanha e levou a partida para a prorrogação. Em qualquer final normal, um gol no último lance levando o jogo para a prorrogação seria algo incrível. Mas a verdade é que o que estava para acontecer mudaria para sempre a história das Copas. Cada ataque parecia decisivo, cada erro fatal. Até que o momento aconteceu. Geoff Hurst recebe a bola, gira, chuta, a bola explode no travessão e desce, perto da linha, muito perto. O estádio para, o árbitro hesita. Olha para o bandeirinha, segundos que pareciam eternos. E então, o gol é validado. Mas a pergunta permanece até hoje. A bola entrou completamente? Ou não? Sem tecnologia, sem replay. Só decisão humana. A verdade é que esse lance mudou a história daquele jogo e do futebol. A Alemanha se desesperou e se lançou ao ataque. Mas no fim, Hurst marca mais um hat-trick numa final de Copa. Algo que apenas Pelé havia feito até aquele momento. O estádio de Wembley foi a loucura. A Alemanha não tinha mais forças. O juiz apitou. Placar final, 4-2 para a Inglaterra. Os ingleses eram campeões mundiais pela primeira vez em sua história. E depois de anos, finalmente os ingleses puderam dizer: o futebol está de volta para casa. A Copa de 1966 marcou uma mudança no futebol. O domínio brasileiro foi interrompido, a Europa se consolidava, mas pela primeira vez a arbitragem começava a ser questionada de forma mais intensa. Hoje, com o VAR, um lance como aquele teria uma resposta definitiva, mas em 1966 virou história. Mas, como toda grande história, isso não foi o fim, porque 4 anos depois, Pelé e o Brasil voltariam para dar uma resposta ao mundo, e com um time que entraria para a história como a maior seleção de todos os tempos. Mas isso é assunto para o nosso próximo episódio. Se você está gostando da nossa série, por favor, deixa o like e se inscreve no nosso canal. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo esse conteúdos com qualidade. Vejo vocês no próximo vídeo, aqui no Ranqueando FC. Até a próxima!